Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma questãozinha de física 2025, tá certo? Do Enem 2025, tá certo? Lembrando, toda questão eu tento colocar os conhecimentos e habilidades que o estudante tem que ter ali, tá certo? Além de fazer uma breve retomada daqueles conceitos que são pertinentes para a questão, de forma que você consegue aprender a partir da questão, os conceitos de física, tá bem? Então vamos lá para mais uma questãozinha de física. Fica de olho na tela. Bem, essa é uma questão clássica do Enem, tá? Que vai trabalhar aí os conceitos principais de termologia, certo? Termologia, que obviamente também tem a ver com os processos de propagação, né, do calor a partir das ondas também, né? Então, antes de falar sobre esses conceitos, né, os conhecimentos são esses, e as habilidades, o Enem quer saber se você consegue interpretar esses fenômenos físicos, tá certo? E relacionar a partir dos textos, tá? Ou seja, a partir dos textos, se você consegue extrair esses fenômenos físicos, tá certo? Além do seu cotidiano, obviamente, tá certo? Então vamos para a questão. A questão, o texto 1 da questão 95, prova azul, caso você não tenha, na descrição do nosso vídeo, tá certo? Tem exatamente, como é que se diz, o linkzinho que leva para essa prova azul, tá certo? Do Enem 2025. Então vamos lá. Texto 1. A mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Isso é verdade, né? Texto 2. As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no texto 1, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas. Nesse contexto, aí vem o comando da questão. O processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de fluidos, é a... Aí veja, eles vão colocar aqui vários fenômenos ondulatórios. Ó. Reflexão, refração, irradiação, dispersão, convecção. Veja bem, a questão ela está tratando sobre o calor, tá certo? O calor gerado pelas lâmpadas, tá certo? Falou também no comando da questão sobre a transferência de calor. Então não há necessidade aqui de você tratar sobre todos os fenômenos físicos, tá certo? Que você, como é que se diz? Sobre os fenômenos fisondulatórios aqui, tá? Não precisa tratar necessariamente sobre os processos de propagação do calor, tá certo? Aí, primeiramente, o que você precisa saber para matar essa questão é o conceito de calor, né? Aqui, ó, na telinha, a gente já sabe que o calor ele só existe quando há a diferença de dois corpos, né? Isso, ou seja, eu tenho que ter um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, tá certo? Essa diferença eu vou ter exatamente o que a gente chama de calor, tá certo? Porque o que seria o calor? O calor é uma energia que ela vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá certo? Então você precisa saber isso, tá? E aí eu tenho basicamente três processos aqui que eu coloquei na figurinha, no esqueminha, para propagação do calor, que é o processo por condução, tá certo? Que é exatamente o que? O contato direto do corpo com o calor ali, tá certo? Ele vai transmitindo pela vibração dos átomos com aquele material. Então, quando você tem uma chama, por exemplo, e coloca uma colher ali, aos poucos o calor vai chegando até a outra ponta ali, tá certo? Por condução, ou seja, vibração dos átomos, tá certo? Então, necessariamente, nesse primeiro processo aqui, você precisa de um meio físico para poder acontecer. Já nesse outro aqui, a gente tem um processo por convecção, tá certo? Ou seja, troca de calor. Aí a gente tem a relação de densidades, obviamente, né? Você tem que lembrar sempre que o mais quente ele vai subir e o mais frio ele vai descer. Esse é um processo de troca a partir das densidades, tá certo? Isso é o que a gente chama de convecção. Tranquilinho? De boinha? Show de bola? Isso ocorre muito em fluidos, tá certo? Tranquilinho? Show de bola. Aí a gente vem para o processo de
e radiação, que é basicamente o quê? Quando necessariamente há a transmissão do calor a partir de ondas eletromagnéticas. A chave aqui é você situar ondas eletromagnéticas. Essa radiação que é transmitida pelas lâmpadas, que é exatamente essas lâmpadas incandescentes, a gente usava muito em estufas de passarinho, enfim, galinheiros, né? Tá certo? Ocorre também no Sol, como está colocado aqui na figura, certo? E necessariamente esse tipo de processo do calor, ele não precisa de um meio material para se propagar, tá certo? Então esses são os três tipos de processo de propagação do calor: condução, convecção e radiação. E assim você não vai esquecer tudo isso aqui, tá bem? Bem simplesinho. Isso aqui a gente vê lá no ensino fundamental, tá certo? E obviamente você trabalhou isso, questão muito facilzinho, com certeza fez os TRI de muita gente subir quem acertou, certo? Então nesse contexto, respondendo a questão, a transferência de calor para a mariposa, que independe da presença de fluidos, ou seja, que não necessariamente precisa de um material, é quem, pessoal? Letrinha C aqui, certo? De certo, radiação, tá certo? É isso. Se você gostou do vídeo, gosta de aprender por questões, acompanha a gente, tá certo? Curte, compartilha, que eu vou colocar muito mais questões, fazendo retomadas assim, de tal forma que você vai conseguir aprender os conceitos físicos a partir das questões, tá? Por enquanto, estou resolvendo aqui o nosso Enem 2025, tá certo? É isso, um abraço, até a próxima.